Bom, pessoal, hoje a gente vai estar comentando então sobre o tratamento da asma, né? A gente entra num ponto agora mais crucial já do próprio tratamento, focado na pneumologia em si, tá? O tratamento acaba que você aproveita lá para a clínica médica também. Não fica, ele não fica só restringido para dentro da pneumologia, tá? Você vai utilizar ele também, esses conceitos dentro da clínica médica, beleza? O tratamento da asma, pessoal, se divide em alguns pilares, tá? Que é interessante a gente manter esse protocolo para a gente conseguir ter uma boa ter uma boa desenvoltura com esse tratamento para com o nosso paciente. Então esse nosso tratamento ele vai desde lá da crise asmática em si, tá bom? Até o que a gente vai falar do controle mesmo da doença, tá? Do controle de enfermidade, beleza? Estou só tentando abrir um material aqui no simulador, mas se não der, tudo bem, a gente segue sem mesmo. Bom, pessoal, é o seguinte, vamos lá. A gente segue esse padrão de tratamento da asma, então, desde o controle da crise, ok? Controla-se a crise do nosso paciente, e essa crise ela pode ser tanto uma crise leve ou uma crise moderada. Quando eu digo crise leve ou moderada, né? Ela é caracterizada por quando o paciente ainda consegue ainda falar frases completas, não vai faltar ar para ele a esse ponto, tá? Ele ainda prefere ficar sentado do que deitado. Ele tem essa preferência, não, prefiro ficar sentado, tá? E outra situação, o paciente não está agitado. Ele reclama da leve dispneia, mas ele ainda não está agitado, não tem aquela sensação agônica, aquela sensação esquisita ali o paciente que refere até a sensação de morte e tal, tá? Isso a gente já fala nas crises mais graves, tá bom? Então esse paciente ele tem ausência do uso da musculatura acessória, não é aquele paciente ainda que você vê tiragem, que você vê aquele tórax trabalhando forçado, tá? É um paciente mais controlado. A frequência cardíaca dele está ali entre 100, 110, 120 batimentos por minuto, né? E ele tende a saturar esse paciente em crise moderada, leve ou moderada, entre 90% a 95% em ar ambiente, tá bom? Quando você põe a máscara, tende a subir um pouquinho, beleza? Então ele é um paciente, diga-se de passagem, que não tem um risco eminente. A gente busca controlar essa crise para tentar dar um alívio, né? Um alívio sintomático rápido para o nosso paciente, né? Cessando assim esse período de broncoespasmo, ok? Vamos lá. A gente com esse paciente, né? Esse paciente de asma intermitente, a gente faz ali uma
primeira dose, geralmente uma combinação de beta-agonista de duração longa e um corticoide inalatório, tá? E a gente repete se necessário for com esse paciente. Não resolveu, doutor. O paciente não teve melhora, tá? Aí eu vou fazer o seguinte: esse paciente que está lá no teu posto de saúde, eu vou encaminhar esse paciente se não houve melhora, tá bom? Vamos lá. Geralmente esse paciente tem um bom resultado com esse tratamento. São poucos que você chega ao ponto de você ter que encaminhar, ok? Mas você passou o beta-agonista de ação longa e o corticoide inalatório, não melhorou, não retém esse paciente ele na tua UPA, no teu posto de saúde, não. Manda esse paciente lá para o hospital já, beleza? Vamos lá. Consegui resolver a crise do paciente com esse beta-agonista de longa duração e o corticoide inalatório. Beleza, tranquilo, controlou o paciente, vamos dar alta para esse paciente. Eu vou continuar essa medicação de alívio sintomático, tá? Vou continuar esse corticoide, vou manter a prednisona para o paciente, tá? Pelo menos de 5 a 7 dias eu vou manter essa medicação, tá bom? E eu vou startar outras medicações para eles. Antes de ver essa outra medicação aqui, quais são os erros mais comuns que são cometidos com esses pacientes asmáticos? Primeira coisa: percepção inadequada da gravidade da crise. O paciente está em uma crise leve e você está chapando remédio, você está mandando medicação para uma crise grave, tá? Uma crise moderada a grave. Ou uso de dose inadequada. Como assim? Dose de caráter subterapêutico para a crise. Você está ofertando uma dose para o paciente que não está alcançando o esperado. Beleza? Não está alcançando o esperado que você precisa para surtir um efeito nesse seu paciente aí. Outra coisa: uso de mucolítico. Esse paciente não precisa de mucolítico. Esse paciente está em broncoespasmo, tá bom? Não precisa de mucolítico. E não fazemos dexametasona via inalatória, tá bom? Outro erro é a demora na indicação do corticoide. Não, eu vou tentar resolver com o beta 2 aqui sem passar corticoide, tá bom? Essa demora no passar corticoide ou não passar corticoide para esse paciente torna-se um erro falando de tratamento de asma, tá bom? Outra situação: o paciente está em crise asmática, está em broncoespasmo do PS e você não oferta oxigênio suplementar se esse paciente precisa. Um exemplo: seu paciente está lá saturando 90, 91, tá? Enquanto a medicação não faz efeito, está preparando a medicação, oferta um O2 para ele, tá? Em cânula nasal mesmo, para melhorar esse volume essa porcentagem de saturação do seu paciente, tá bom? Passa um oxigêniozinho para dar uma suplementada, o paciente fica mais tranquilo, ok? Outra situação esse aí já é por parte do paciente, a não adequação ao tratamento depois da alta. Você passa a medicação, você passa todinho o paciente o protocolo, o paciente não usa, tá bom? Então, depois que eu resolvi isso daí, eu resolvi essa crise desse meu paciente, eu vou passar para ele um broncodilatador de longa duração, tá bom? Tá mandando esse paciente embora. Broncodilatador de longa duração,
Vou passar o corticoide inalatório. Beleza? Doutor, o paciente já faz uso de corticoide inalatório. O protocolo nos fala que nós podemos até quadruplicar a dose desse corticoide. Calma que a gente vai entrar nessas medicações aqui mais pra frente um pouquinho. Tá bom? Pode ficar tranquilo. E a gente reavaliar se o paciente está conseguindo fazer o uso daqueles dispositivos de forma correta. Tá? Porque às vezes o paciente está tentando usar, mas ele não está encaixando o dispositivo direito, não está disparando o PAF ele direito. Ok? Então essa medicação não está sendo infundida da maneira correta. E pedir para esse paciente voltar ali a um retorno pelo menos em 15 dias para você reavaliar como está essa medicação. Beleza? Vamos lá. Então quando a gente fala de esquema de tratamento farmacológico na asma, pessoal, uma dica: sempre reavalie a maneira que o seu paciente está usando essas medicações, que a causa mais comum de crise no paciente já tratado é a má utilização da medicação, tá? Seja a má utilização da medicação ou não está disparando tanto que tem que disparar, ou está tendo um mau acoplamento do dispositivo, tá bom? É sempre, a maioria das vezes, é isso daí que acontece, tá? O paciente vem com essa crise porque não está utilizando de forma correta a medicação. Vamos lá. Eu tenho tratamento farmacológico. Eu tenho um esquema de tratamento com associação. Eu posso usar ali de primeiro. Posso usar no meu paciente uma terapia broncodilatadora de curta duração, né, como beta-2 agonista ou um anticolinérgico. Mas lembra lá o corticoide que eu falei no começo? Passo o corticoide e uma corticoterapia sistêmica para o meu paciente. O que eu posso usar de beta-2 agonista de curtação para o meu paciente? Eu posso usar o fenoterol, tá bom? Posso usar o clássico salbutamol. Doutor, quanto que eu uso? Aproximadamente 100 microgramas por dose. 100 microgramas por dose tá tolerável o meu paciente utilizar de 4 a 10 jatos, tá? De 4 a 10 disparos, ok? Inalado ali, de 20 em 20 minutos na primeira hora da crise. O paciente não vai usar isso aí direto, ele vai usar só quando tiver crise. Um beta-2 de curta ação. Beleza? Então o paciente deu crise, 1, 2, 3, 4, 20 minutos. Ele pode usar de 4 a 10 disparos de 20 em 20 minutos na primeira hora da crise. Tranquilo? Se houve o broncoespasmo ainda, não cessou, eu posso usar até 2 horas. Acima de 2 horas já não é tão indicado mais. Aí a gente já parte para outra bateria aí. Tá? Doutor, e o salbutamol em gotas? O salbutamol em gotas é aquele que vai ser diluído no soro fisiológico para nebulização, para a clássica inalação, certo? Então você vai fazer ali de 10 a 20 gotas, né? Diluído em 4, o protocolo faz de 3 a 5 ml, né? De soro fisiológico, e vai fazer essa nebulização de 20 em 20 minutos na primeira hora. Mesmo esquema lá. Beleza? Controlou o broncoespasmo? Eu posso continuar fazendo essa nebulização até de 2 em 2 horas. Para estabilizar bem. Tranquilo? Então esse é o salbutamol. Doutor, você falou de um anticolinérgico. Vamos lá. O anticolinérgico eu posso utilizar o brometo de pratrópio de gotas. Aí eu vou diluir de 30 a 40 gotas em 3 ml de soro fisiológico. Tá bom? Na primeira hora. Aí eu vou usar junto com aquele beta-2 agonista lá.
Usar lá com salbutamol e tal. Tranquilo? Ou eu posso usar o aerosol. O aerosol eu uso de 4 a 8 puff daquele. Tá? Mesma coisa, de 20 em 20 minutos na primeira hora. Associado com o beta 2. Só que depois que controlou, aí eu posso manter esse controle com o ipratrópio em spray até 6 horas depois da crise. Tá bom? Isso eu faço associado. Doutor, você falou de uma corticoterapia sistêmica. O que eu posso usar? Prednisona ou prednisolona. Tá bom? Tanto faz. Tanto faz. Você vai passar ali 1 por dia para o seu paciente, 20 mg. Tá bom? Comprimido de 20 mg por comprimido. Esse paciente vai utilizar de 40 a 60 mg via oral por dia, de 5 a 7 dias. Só. O paciente vai tomar então 2 comprimidinhos por dia. Só. Tá bom? 40 mg por dia, 5 a 7 dias. De 40 a 60, vai depender do seu paciente. Tranquilo? Eu prednisolona a mesma coisa, mesma dose. Tá? É 20 mg por comprimido, mesma coisa. Vamos lá. Se essa crise for grave, uma crise grave, falando da crise tranquila, crise tranquilinha, o paciente que ainda está sentado, está de boa, consegue conversar com você, não tem aquela desaturação maior, tá bom? O paciente na crise grave é o paciente que já satura menos de 90%. Ele satura menos de 90%. Ele se senta com o tronco inclinado para frente, tá? Para tentar expandir o tórax mais. Ele não consegue completar frases de uma maneira efetiva, porque falta ar mesmo, tá bom? Ele tem uma frequência respiratória acima de 30 respirações por minuto. Ele está em uma taquicardia mais persistente, uma taquicardia ali acima de 120 batimentos por minuto. Ele satura baixo em ar ambiente, menos de 90%, tá? Então aquele paciente que você olha, você vê que ele está mal, tá bom? Aquele paciente você fala que esse cara não está bem, tá? Esse paciente é o paciente que já vai suplementar o O2 para ele na hora que ele sentar ali, tá bom? Botou o saturômetro, aquela crise asmática, aquela crise está exacerbada, já bota o O2 suplementar nesse paciente lá. O que acontece? Existem tipos de paciente. Vai ter o paciente que vai chegar em crise asmática grave para você, e esse paciente vai ter sinais de fadiga respiratória, tá? Esse paciente em fadiga respiratória tem que tomar cuidado, que ele pode começar a fazer acidose. Então, esse paciente, você está vendo que é um paciente grave, um paciente crítico, não perca tempo em esperar esse paciente parar, tá? Intuba esse paciente, beleza? Paciente em crise grave, com sinais eminentes de fadiga respiratória, é um candidato à intubação orotraqueal. Pelo menos você estabilizar esse paciente, ok? Então, intuba esse paciente, doutor. Aqui no meu hospital eu tenho a opção de fazer a VNI, a ventilação não invasiva. Bota ele na ventilação não invasiva, tá bom? Bom, e aí nós vamos tratar esse camarada. Vamos fazer os broncodilatadores, beleza? Vamos fazer corticoide. Se esse paciente já está entubado, aí a gente vai fazer essa dose de broncodilatação um pouco mais agressiva, tá? Mas isso aí vai ficar lá para frente. Vamos lá. Se eu tenho um caso de uma crise grave refratária, esse beta 2 agonista já vai ser injetável, tá bom? Esse beta 2 agonista injetável, vou fazer um sulfato de magnésio também no meu paciente, beleza?
Se o meu paciente rebaixou, teve que entubar, fazer o acesso venoso central. Perdão, vou fazer a sonda nasointeral, tá bom? Faço sonda nasointeral e vou ofertar o maior conforto possível para esse paciente meu, tá bom? Doutor, o paciente não precisou entubar, mas eu estou notando que está tendo um rebaixamento do sensório. O paciente que teve rebaixamento do sensório, você vai fazer nasointeral também. Passa a sonda nasointeral, tá? Até no momento da alta. Esse paciente vai embora para casa com a prednisolona, tá bom? Só que aqui a gente vai com outras medicações. Vamos lá. Você internou seu paciente. Esse paciente ele tem que internar. Vai fazer lá protocolo de internação, tá? Sorinho fisiológico, dieta zero. Beleza? Doutor, quanto de soro que eu passo nesse paciente? Não posso abrir lá um gotejo, a livre demanda? Não. Calculo ali em torno de 20 a 30 ml por quilo, que o paciente não está vindo ali por desidratação, ele está vindo por crise asmática. Então você não pode, às vezes, hiperidratar esse paciente, fazer uma hipervolemia, depois o paciente vai cursar com edema agudo de pulmão, tá? 20 a 30 ml por quilo a cada 24 horas. E a gente pode fazer uma glicose hipertônica, beleza? Para esse paciente. O paciente está em dieta zero, tá bom? Faz uma glicose hipertônica. Vamos lá, como que funciona? Nós temos o esquema A, o esquema B e o esquema C. O esquema A, a gente pode usar ele associado beta 2 de curta duração, que é uma crise. Vou fazer um anticolinérgico de curta duração também. E a corticoterapia sistêmica. A mesma coisa. Mesma coisa daquele outro controle de crise. Tá bom? O esquema B. O esquema B eu associo o sulfato de magnésio para esse companheiro aqui. Tá bom? Esse sulfato de magnésio já seria interessante você correr numa bomba de infusão, se você estiver no hospital. Tá? Se tiver a bomba de infusão, corre na bomba de infusão. Faz lá 10, 12 ml ali por 20 ml de soro fisiológico, né? E põe correr na bomba de infusão de 20 a 30 minutos. Tá? O esquema C, o que acontece? A gente troca o beta 2 de curta duração, que é via inalatória lá do esquema A, pelo injetável. Tá bom? A gente vai fazer injetável. Como que é? 10 ml diluído para 40 ml de soro fisiológico. E a gente faz uma dose de ataque ali de 250 microgramas em 10 minutos. Aquele diluído, ele vai ter uma concentração de 100 microgramas por ml. A gente faz 250, tá? 250 de ataque, corre ali em 10 minutos, tá bom? E faz uma dose de manutenção de 3 a 10 microgramas por minuto depois, tá? É desse jeito que vai funcionar. Esse paciente, eu posso associar adrenalina também, tá bom? Como que vai funcionar? Eu vou usar meio miligrama de adrenalina, é 0,5, é meio ml de adrenalina, tá bom? Eu vou fazer uma diluição que vai funcionar uma diluição da adrenalina. Não, a gente vai diluir a terbutalina. A adrenalina a gente não dilui. Não precisa diluir ela, tá? Senão você vai dissolver muita concentração. A adrenalina a gente vai passar meio miligrama. Não é endovenoso, é intramuscular. A absorção aqui é diferente, tá? A gente vai fazer
meio miligrama intramuscular. E dependendo, a gente faz uma manutençãozinha, tá? No máximo 3 doses. No máximo 3 doses. Intervalo de 20 minutos. Tranquilo? A terbutalina, se eu for utilizar a terbutalina, eu vou fazer o seguinte, vou pegar os 10 ml da terbutalina e vou diluir em solução em soro glicosado, tá? A 5%. Vou diluir em 90 ml de soro glicosado. Então a concentração dela vai para 50 microgramas por ml. Beleza? Ela sem diluir, ela é 0,5 miligramas por ml. Eu diluo, tá? Para eu ter uma concentração de 50 microgramas por ml. Aí eu vou entrar com aquela dose de ataque de 250 microgramas por ml, microgramas endovenoso, tá bom? Em 10 minutos. E uma manutençãozinha de 1,5 a 5 microgramas por minuto. Por isso que eu falei para você que tem que ter a bomba de infusão aqui. Bom pra você manter essa dosagem por minuto. Tá bom? E aí você vai fazer o sintomático para ele, tá bom? Caso de dor, de pirona, tá? Febre, paracetamol, tá bom? Vai depender do que o paciente for apresentando. Vômito, você tá com enjoo, com náusea, tá? Passa metoclopramida ou bromoprida. E faz uma proteção gástrica, tá? Passou omeprazol pro seu paciente também. Beleza? Esse é o paciente mais grave, aquela crise grave, exacerbada, ok? Como que vai funcionar a prescrição para esse meu paciente? Vamos lá. Eu classifico o meu paciente, tá bom? Conforme a sintomatologia dele, para eu dar partida nesse tratamento. Igual a gente viu lá as classificações da asma na nossa aula passada. Beleza? A gente faz o seguinte. Como é que funciona aqui? A gente usa fermoterol, tá bom? A gente faz um negócio que chama protocolo MART para utilizar fermoterol para esse paciente. Como que funciona? Esse protocolo MART, né? Maintenance and Reliever Therapy. A gente vai usar o mesmo dispositivo, lá, o mesmo espaçador, e associa o fermoterol para fazer as ventilações de resgate, tá bom? As ventilações de resgate no caso da crise. Tá, mas o fermoterol ele é de longa duração. Só que ele tem um efeito de alívio muito rápido. Então por isso você pode utilizar ele também nesse controle de crise. Beleza? O protocolo GINA preconiza para a gente, GINA 2021, a medicação de resgate como o fermoterol. Tá bom? A gente vai passar o corticoide inalatório, vai passar o formoterol para o paciente também, ok? Se disponível, a gente usa o beta-2 agonista, curta duração. E se o paciente não faz o corticoide inalatório, eu vou associar o corticoide para ele, tá bom? Por isso que eu tenho que estar sempre reavaliando esse tratamento, que eu não sei de onde esse paciente veio, tá? De onde veio as outras consultas dele. Tranquilo? E a gente vai orientar o tratamento de manutenção baseado na classificação, realizando o protocolo que chama Step-Up e Step-Down. Tá bom? Isso de acordo com o controle da sintomatologia do paciente. O Step 1, eu tenho o corticoide inalatório em dose baixa e o formoterol sob demanda.
O paciente teve crise, usa formoterol. Beleza? Step 2. Baixa dose ainda o corticoide inalatório. Aqui eu posso ter em mão um antileucotrieno para esse alívio do paciente. Já o step 3, o corticoide inalatório em dose baixa, tá bom? O beta-agonista de longa duração, de preferência o formoterol que a gente falou, de longa duração. E aqui a gente tem como alternativa o corticoide inalatório em dose moderada, tá bom? A gente já associa o antileucotrieno a esse corticoide inalatório em dose moderada já, beleza? E tendo ali para o alívio do paciente o formoterol, o corticoide inalatório em dose baixa. Aí depois eu subo essa dose desse corticoide para dar um ataque para esse paciente, ok? Vamos lá, step 4, né? Step 4 já é aquele paciente que já precisa mais um pouco. Então o corticoide aqui já está em dose moderada, não tem corticoide em dose baixa. Beleza? Eu vou associar com vou associar com formoterol. Beleza? E aqui eu vou utilizar o antileucotrieno para alívio desse meu paciente. Step 5. O que muda do Step 5? O corticoide aqui em dose alta, tá bom? Corticoide em dose alta. Vou fazer o formoterol, longa duração, tá bom? Beta 2 de longa duração. Vou fazer terapia adicional nesse paciente. Como assim? Vou fazer anti-IgE nesse paciente para ver se segura essa liberação de imunoglobulina, tá bom? Essa mediação aí. Vou fazer anti-IgE, beleza? O anti-IL5 ou IL5R, tá? E esse paciente, o corticoide, vou considerar corticoide via oral para ele, tá bom? Vou considerar o antileucotrieno também, tá bom? Então esse é o step 5. Vamos lá. Doutor, quem é o step 1? É asma leve, tá bom? É asma leve. O paciente da asma leve, lá, tranquilão. Step 2 ainda é asma leve também, só que o paciente às vezes já tem uma resistênciazinha, tá? O corticoide inalatório que eu posso utilizar para esses pacientes, a gente usa muito fluticasona, tá? Budesonida e a beclometasona. O doutor já viu usar a mometasona, tá? Pode usar a mometasona também. Beleza? O formoterol, geralmente você já consegue achar associado o formoterol de hidratado mais a budesonida. Beleza? Ou o formoterol mais a beclometasona. Você já consegue achar. Tranquilo? Doutor, quem é o step 3? O step 3 é a asma moderada. Tá bom? É aquele paciente em asma moderada, que ele precisa da manutenção em dose baixa, ele precisa do resgate com formoterol e ele precisa do antileucotrieno. Tranquilo? Qual antileucotrieno que eu vou usar? Montelukast. Beleza? Montelukast, 10 mg, um comprimidinho por dia. Ok? Lembra que eu falei, o antileucotrieno aqui ainda é opcional. Step 4 já é aquele paciente ainda em asma moderada, né?
Então, vou fazer a manutenção, tá? Fluticasona com formoterol, tá bom? Ou budesonida com formoterol. Vou associar também para esse paciente o brometo de tiotrópio, beleza? Tudo vinho inalatório ainda, tranquilo? E aí aqui esse paciente eu já tem que passar o antileucotrieno, tem que passar o montelukast, já não é opcional mais, igual o do step 3 lá. Doutor, o step 5, quem é? Step 5 é asma grave, tá? É aquele paciente que tem uma recorrência de crise severa e é bem exacerbado, tá bom? Aí eu vou escolher, tem vários esquemas dentro da asma grave. Eu posso escolher fazer... Eu tenho várias opções de associação, na verdade, né? Mas eu vou utilizar corticóide inalatório em dose alta, beta-2 agonista de longa ação e o antimuscarínico de longa ação, tá bom? Doutor, se o paciente tem um fenótipo inflamatório tipo 2, eu vou ter que passar para esse paciente pelo menos uma omalizumab, tá bom? Uma mepolizumab, indicação já mais cara, tá? Beleza? Isso vai depender dos níveis séricos de IgE do meu paciente. Lembra que eu tenho que fazer aquela terapia anti-IgE, tá bom? Vai depender desses níveis, tranquilo? Ou outro esquema, né, que é da própria corticoterapia, eu vou fazer no meu paciente a corticoterapia em dose alta, o beta-2 agonista, o antimuscarínico, e eu vou fazer essa prednisolona tudo via oral para esse paciente, direto ali, tá bom? Enquanto o paciente tratar, beleza? Bem complexo o tratamento de asma, tá, pessoal? Dá uma lida depois aí, tá sempre tendo atualizações. Fiquem por dentro dessa tabela de classificações e de terapias para asma, beleza?